Olá, querido leitor. Eu sou a doutora Carolina Almeida e hoje vou compartilhar com você uma descoberta que me deixou completamente surpresa no meu consultório. Semana passada recebi o Senhor Paulo, um homem de 68 anos que chegou até mim com uma cara de vergonha misturada com preocupação. Ele ficou uns 5 minutos mexendo no boné, olhando para o chão, até que finalmente conseguiu falar. Doutora, eu preciso contar uma coisa, mas é meio constrangedor. Eu disse para ele ficar tranquilo, que ali era um espaço seguro. Foi então que ele me contou que, mesmo depois dos 60, ainda tinha o hábito de se masturbar regularmente. O que o estava deixando preocupado era se isso poderia estar fazendo mal para o coração dele. Doutor falou que meu coração tá meio fraquinho, aí eu fiquei pensando. Será que essas coisas não vão me dar um troço? Eu fiquei olhando para aquele senhor, que claramente estava sofrendo por algo que deveria ser visto como completamente natural, e pensei: quantas pessoas não devem ter essa mesma dúvida? A resposta que eu dei para o senhor Paulo foi tão diferente do que ele esperava que ele quase caiu da cadeira. Eu disse: Senhor Paulo, o senhor não precisa parar. Na verdade, isso pode até estar protegendo seu coração. A cara de espanto dele foi impagável. Ele piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito, e perguntou: Como assim, doutora? Foi aí que eu comecei a explicar para ele algo que muita gente não sabe. A masturbação, quando feita de forma saudável, funciona como um exercício para o coração. É tipo uma caminhada leve, mas diferente. Sabe quando você faz uma atividade física e seu coração acelera um pouquinho? É mais ou menos isso que acontece. O coração precisa trabalhar um pouco mais, mas de forma suave, como se estivesse se exercitando. Além disso, depois do orgasmo, o corpo libera umas substâncias naturais que funcionam como um remédio caseiro. É como se o próprio corpo produzisse um calmante natural, que ajuda a baixar a pressão e relaxar todos os músculos, incluindo os do coração. O senhor Paulo ficou me olhando com uma mistura de alívio e curiosidade. Mas, doutora, e se der um ataque do coração na hora? Eu ri e expliquei que o risco é muito, muito pequeno. É como ter medo de subir uma escada ou brincar com os netos. Claro que qualquer atividade tem um risquinho mínimo, mas para a maioria das pessoas, os benefícios são muito maiores que os riscos. Na verdade, eu até brinquei com ele. Senhor Paulo, o senhor tem mais chance de ter um problema do coração ficando estressado e preocupado com isso do que fazendo isso. Foi nesse momento que ele relaxou completamente e começou a fazer outras perguntas. E foi aí que nossa conversa tomou um rumo ainda mais interessante. O senhor Paulo, já mais relaxado, começou a me contar sobre outros pacientes que ele conhecia no postinho de saúde do bairro. Doutora, tem um monte de gente lá que toma remédio para o coração, mas parece que não melhora nunca. Eu tomo menos remédio que eles e me sinto melhor. Será que tem a ver? Essa pergunta me fez pensar. Comecei a observar melhor o senhor Paulo. Ele tinha uma postura ereta, pele com boa cor, olhos brilhantes. Mesmo tendo 68 anos e alguns problemas no coração, ele parecia mais saudável que muitos pacientes mais novos que eu atendia. Foi então que eu comecei a fazer mais perguntas sobre a rotina dele. Descobri que ele tinha uma vida bem ativa, cuidava de uma pequena horta nos fundos de casa, caminhava todo dia de manhã e mantinha uma vida íntima regular, tanto com a esposa quanto sozinho. Eu acordo todo dia às 5h30. Vou lá no quintal cuidar das plantas, depois tomo o meu café reforçado e saio para caminhar. De tarde, se a pressão tá boa, eu e a dona Maria... Bem, a senhora entende, né, doutora? Eu entendi perfeitamente. Aquele senhor tinha encontrado, mesmo sem saber, uma receita natural para manter o coração funcionando bem. Mas foi quando ele me contou sobre sua alimentação que eu tive uma surpresa ainda maior. Doutora, eu como uma coisa todo dia que minha mãe sempre disse que era boa para dar energia para os homens. Minha esposa até brinca que é por isso que eu ainda sou ativo na minha idade. Curioso para saber o que era, eu perguntei. Ele riu e disse:
Abacate, doutora. Todo santo dia eu como abacate, às vezes puro, às vezes com leite, às vezes com mel. Minha mãe sempre dizia que abacate era o Viagra da natureza. Eu quase caí da cadeira. O senhor Paulo, sem saber, estava consumindo diariamente um dos alimentos mais poderosos para a saúde do coração e da circulação. Comecei a explicar para ele que o abacate é tipo um remédio natural. É cheio de gorduras boas, aquelas que limpam as artérias em vez de entupir. É como se fosse um desentupidor natural para os vasos sanguíneos. Imagine que suas artérias são como canos de casa, Sr. Paulo. Com o tempo, eles vão acumulando sujeira e ficam entupidos. O abacate é como aqueles produtos que a gente usa para desentupir pia, só que natural e sem fazer mal. Ele ficou impressionado. Então minha mãe estava certa mesmo. Exato. O abacate ajuda o sangue a circular melhor, o que significa que o coração não precisa fazer tanto esforço para bombear o sangue. É como se você trocasse um carro velho e pesado por um carro novo e leve. O motor, coração, trabalha com muito mais facilidade. E tem mais. O abacate também ajuda a produzir energia de forma mais eficiente. É por isso que o Sr. Paulo se sentia com mais disposição, inclusive para a vida íntima. Doutora, então quer dizer que eu posso continuar com minha vida normal, comendo meu abacate todo dia? Não só podia, como eu recomendei que continuasse. Mas aí eu comecei a pensar em como potencializar ainda mais os benefícios que ele já estava tendo. Durante nossa conversa, descobri que o Sr. Paulo também tinha o costume de temperar a comida com bastante canela. A esposa dele fazia um mingau de aveia com canela que ele adorava. Minha Maria capricha na canela, doutora. Ela fala que é bom para o açúcar no sangue. Mais uma vez, sem saber, ele estava fazendo tudo certo. A canela é como um regulador natural do açúcar no corpo. Quando o açúcar fica controlado, o coração trabalha melhor, a circulação melhora e, consequentemente, tudo funciona melhor, inclusive a vida íntima. Eu expliquei para ele que a canela funciona tipo um termostato. Sabe aquele aparelhinho que regula a temperatura do ar-condicionado? A canela faz isso com o açúcar do sangue, mantendo tudo equilibrado. E quando tudo está equilibrado no corpo, a energia flui melhor, o sangue circula melhor e o homem se sente mais disposto para todas as atividades, incluindo aquelas mais íntimas. Foi aí que eu tive uma ideia. Senhor Paulo, que tal a gente juntar o útil ao agradável? Vou te ensinar uma receita que vai potencializar tudo que o senhor já faz de bom. Os olhos dele brilharam de curiosidade. Olha só, senhor Paulo, eu disse pegando um papel para anotar. Vou te ensinar a fazer uma vitamina que vai ser como um supercombustível para seu coração e para sua energia. Escrevi para ele uma receita simples: abacate batido com leite, uma pitada generosa de canela e, se quisesse, um pouquinho de mel para adoçar. Mas, doutora, isso não vai ser muito calórico? Eu expliquei que as calorias do abacate são diferentes das calorias do açúcar ou do pão branco. É como comparar lenha com papel para fazer uma fogueira. O papel queima rápido e não esquenta nada. A lenha queima devagar e mantém o fogo aceso por muito tempo. O abacate é como a lenha, dá energia constante e duradoura, sem fazer mal. E as gorduras boas dele ainda ajudam o corpo a absorver melhor as vitaminas dos outros alimentos. Então é como se fosse um combustível premium para o meu corpo? Exatamente. E quando você adiciona a canela, é como se estivesse colocando um aditivo que faz o motor funcionar ainda melhor. Expliquei para ele que essa combinação ia ajudar em várias coisas. Primeiro, o coração ia trabalhar com mais facilidade, porque o sangue ia circular melhor. É como trocar óleo velho por óleo novo no carro. Tudo funciona mais suave. Segundo, ele ia ter mais energia para todas as atividades, porque o corpo ia conseguir usar os nutrientes de forma mais eficiente. Terceiro, ia se sentir mais disposto para a vida íntima, porque quando a circulação melhora, tudo funciona melhor. Se é que você me entende.
E posso tomar todo dia, doutora. Não só podia como eu recomendei. Sugeri que ele tomasse de manhã, antes da caminhada, ou à tarde, como um lanchinho. O importante, Sr. Paulo, é manter a regularidade. Assim como o senhor não para de escovar os dentes ou de tomar banho, não pare de cuidar do seu coração com essas coisas naturais. Marcamos um retorno para um mês depois e eu estava ansiosa para ver os resultados. Quando ele voltou, eu mal conseguia acreditar. O senhor Paulo chegou no consultório com um sorriso de orelha a orelha. Doutora, eu me sinto como se tivesse 50 anos de novo. Ele me contou que estava tomando a vitamina de abacate com canela todos os dias, e os resultados foram além do que ele esperava. A pressão tinha estabilizado, ele estava dormindo melhor, tinha mais disposição para todas as atividades. E a Dona Maria está muito feliz também, se é que a senhora me entende, ele disse, piscando o olho. Eu entendi perfeitamente. Quando a saúde melhora, tudo melhora junto. Sabe o que mais me chamou a atenção na história do Sr. Paulo? Não foi só a melhora física, mas como ele ficou mais confiante e feliz. Muitas vezes, nós complicamos demais as coisas. Procuramos soluções mirabolantes quando a natureza já nos deu tudo o que precisamos. O abacate sempre esteve aí, disponível, acessível, mas a gente acaba esquecendo do poder das coisas simples. O Sr. Paulo me ensinou que saúde não é só sobre remédios e exames. É sobre viver bem, se sentir bem consigo mesmo, manter a alegria de viver, inclusive a alegria íntima. Hoje, sempre que atendo pacientes com problemas similares, eu lembro da sabedoria simples dele e da sua mãe. Às vezes, a melhor medicina está na nossa cozinha, não na farmácia. Um abraço carinhoso de quem se importa com você, doutora. Carolina Almeida.